E no vídeo de hoje o que você verá dessa vez será o conserto de um Super iPhone 15. O nosso smartphone está com alguns danos, principalmente em sua tela frontal. Sendo assim, aqui é o David, nosso especialista. Sem muita demora, vamos para mais um conserto. E primeiramente, antes de tudo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, deixe seu like, curte, comenta e bora para mais um vídeo. O nosso smartphone dessa vez está com alguns danos. E como eu disse, é especificamente na sua parte frontal, e você pode ver especificamente o local onde o nosso aparelho levou a sua pancada, ou melhor, sofreu a queda. Nesse caso aqui, do nosso iPhone 15, que dessa vez não é um 15 Plus ou 15 Pro Max, mas sim se trata de um iPhone 15 normal. Precisa de um reparo, especificamente você pode ver já. David, o nosso especialista, já começa abrindo o nosso aparelho. Modelos como esse tendem a vir tanto com alguns parafusos na parte de baixo, também quanto com alguns adesivos nas laterais. Isso já é bem comum e bem conhecido. Afinal, são esses adesivos que garantem ao nosso iPhone a sua impermeabilidade, em outras palavras, a sua resistência à água e à poeira. Embora toda essa proteção, você jamais deve, em hipótese alguma, permitir que o seu iPhone caia em algum tipo de líquido ou alguma outra coisa assim. Pois, em alguns casos, o líquido que o seu smartphone cair pode acabar ocasionando uma oxidação do conector de carga, que embora também tenha um certo tipo de proteção, não tanto, e você também não deve abusar. Com o nosso aparelho em mãos, David agora tenta abrir o nosso smartphone. Esse é um processo não tão simples, mas David já é bem conhecedor do procedimento de abertura de um iPhone 15, por isso fazemos isso agora desse modelo. Utilizamos sempre de uma peça de espátula metálica e também uma espátula plástica. Essa primeira serve para criar aberturas, enquanto a segunda serve para cortar alguns adesivos, mas você também pode utilizar da espátula metálica para cortar os adesivos. Um dos pontos em questão é que a espátula metálica, devido se você não tiver cuidado, pode acabar danificando algum componente. Já a espátula plástica serve mais para iniciantes. David, com o nosso smartphone aberto, agora precisaremos remover algumas proteções, ou seja, as blindagens que ficam sobre os nossos conectores FPC. Independente se são os conectores da nossa tela frontal, ou então da nossa bateria, ou talvez então dos nossos sensores de proximidade que se localizam na parte de cima. Com o nosso smartphone agora em mãos, David, mais uma vez, precisa executar uma limpeza rápida nas laterais, ou melhor, no chassi em específico, que é o lugar onde o nosso smartphone terá o contato com a nossa tela. Esse é um processo bem meticuloso e também um tanto quanto trabalhoso. David, antes de fazer todo o procedimento de limpeza ou melhor, de fixação da nossa tela nova, precisa executar alguns consertos básicos na nossa carcaça, ou melhor, no chassi do nosso cliente. Observe que a pancada, nossa tela que mostramos no vídeo anterior, foi especificamente próximo à parte do carregador. O nosso smartphone acabou sofrendo alguma espécie de pancada, algo do tipo, e acabou não danificando somente a tela, mas também parte do aro do nosso aparelho. Esse é um processo que requer uma espécie de realinhamento do chassi. Isso se deve ao fato de que qualquer peça que estiver fora do lugar ou o chassi estiver um pouco empenado, deve ser retornado para o seu lugar de origem. Caso contrário, essa peça danificada pode acabar danificando mais uma vez o visor do nosso cliente. E isso ocasionará em um acionamento de garantia e isso será uma grande dor de cabeça, por isso David vai sempre da melhor forma. Com o nosso aparelho já sendo remontado novamente, você pode ver que o design que tem no aparelho, que é o iPhone 15, semelha bastante a outros modelos. Mas, nesse caso em específico, a Apple fez um excelente trabalho. Mais uma vez está inovando. Apesar que a parte externa do nosso iPhone não teve tanta diferença desde o iPhone 13, modelos como esse aqui mudou bastante, seja internamente ou até em alguns outros componentes, seja na parte de software, seja na parte de hardware interno. A Apple acrescentou uma proteção que fica sobre o conector da nossa bateria e também sobre as demais peças que estão ali fixadas. Você pode ver que nessa foto não conseguimos observar todos os componentes, isso se comparado com modelos como por exemplo um iPhone 12 ou 11 ou até um XR. Agora já estamos no nosso processo de remontagem. David está reconectando todos os componentes em seu devido lugar. Lembrando
que nenhuma peça ou parte deve ser esquecida de lado. Caso contrário, seu aparelho pode não funcionar muito bem, ou melhor, ele pode talvez nem ligar. Nosso smartphone está um pouco descarregado. E isso é comum, já que clientes acabam deixando o seu smartphone danificado na gaveta por algum tempo e somente levando para conserto após ele passar algum tempo parado. E isso pode fazer com que a bateria do seu aparelho drene por completo e ele simplesmente não ligue mais. Agora, vamos tentar ligar mais uma vez o nosso aparelho e David tenta executar os testes básicos. Esse processo já é bem conhecido e os testes serão necessariamente obrigatórios. David agora já está carregando o nosso aparelho e em seguida iremos testar alguns itens básicos. Dentre eles estão os testes de câmera frontal, câmera traseira, microfone alto-falante e principalmente o teste de touch. Esse é um processo que não é tão rápido, afinal precisamos finalmente mostrar para o nosso cliente que o seu aparelho está perfeitamente funcional. Ele concordou e agora já podemos finalizar o processo de remontagem. Uma parte que você viu anteriormente no vídeo se trata de alguns conectores flex que ficam localizados na tela antiga. Eles são responsáveis pelos sensores de proximidade, então toda vez que você efetuar uma troca de tela do seu iPhone 15, 16 ou até 17, ele precisa ter alguns componentes da tela antiga removida e transferidos para a tela nova. Caso contrário, seu smartphone pode não funcionar muito bem. David agora faz uma rápida limpeza, após o nosso smartphone já está perfeitamente remontado, vamos assim dizer. Ele aplica uma limpeza e então iremos aplicar uma película de brinde, isso para garantir que o smartphone do nosso cliente saia daqui perfeitamente funcional. O nosso smartphone já está quase que pronto e o nosso cliente já está realmente muito feliz. Com o nosso aparelho dessa vez, a sua tela funcionou de maneira perfeita e as bolhas da película saíram. Se você tiver algum smartphone como esse, tiver alguma dúvida, seja no conserto de smartphone ou qualquer outra informação, entre em contato conosco. Nosso endereço está aqui na descrição desse vídeo. Se caso você quiser enviar o seu smartphone pelo Correios, entre em contato conosco. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado. E valeu, se você até a quiser ter próxima. o seu smartphone consertado por um preço acessível, você pode entrar em contato com o Centro de Reparo de Sydney CBD. Também fornecemos serviços de reparo para clientes fora da Austrália ou Sydney. Basta nos enviar uma mensagem para que possamos providenciar o envio do seu aparelho.